Boa tarde, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais uma reflexão da palavra do Senhor. Aqui em Mateus capítulo 4, os versos do 1 em diante, nos diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então nós estamos vendo aqui que Jesus, logo após ser batizado, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, o que nós podemos ver aqui que podemos comparar com o crente? Então, Jesus não era pecador, mas Jesus estava em forma humana. Ele era um ser humano. E como ser humano, ele precisava cumprir tudo aquilo que cabe a um ser humano cumprir. Jesus, ele foi batizado, era vontade de Deus. Jesus, logo após o batismo, foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, muitas vezes, antes de nós, nos batizarmos, às vezes está tudo bem na vida cristã, a gente está achando maravilhas, mas quando nós nos batizamos, aí parece que a coisa piora, parece que tudo muda, parece que é uma guerra. Porque Jesus foi batizado e foi conduzido ao deserto para ser tentado. Toda pessoa, após o seu batismo, ela passa pelas provações. E prova, não existe prova sem tentação. Toda prova tem uma tentação. Jesus, ele estava sendo provado e tentado. Ele estava sendo tentado para ver se passava pela tentação, pela prova. Todos nós, como seres humanos, somos tentados, somos provados para passarmos ou não pela prova. Junto com a prova vem a tentação. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então Jesus, ele foi para o deserto para ser tentado, mas ele estava em jejum e oração. Ele estava no deserto sendo provado, tentado e estava em oração e jejum. Ele estava em comunhão com o Pai. Oração e jejum é comunhão íntima com o Pai. E nesta comunhão íntima com o Pai veio a prova e junto com a prova a tentação. Então Jesus, ele estava preparado para vencer, para enfrentar o seu inimigo. Todos nós, para enfrentarmos e vencermos o inimigo, precisamos estar preparados. E aqui Jesus estava preparado em oração e jejum. Porque o versículo 2, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então ele estava sendo tentado, ele estava sendo provado, ele estava em oração e jejum para vencer aquela prova, para dar início ao seu ministério. Nós precisamos aprender com Jesus, sempre estar orando e jejuando. O nosso inimigo, ele anda ao nosso redor, ou derredor, ele anda ao nosso derredor, ao nosso redor quem está os anjos de Deus. Mas ele está procurando uma falha nossa para nos derrubar. Então, Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto,
jejuando. Ele estava jejuando, ele foi batizado e foi para o deserto. Mas aqui diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo inimigo. Mas antes desta tentação, veio o jejum e oração. E aqui diz: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Quando ele já estava com 40 dias e 40 noites que jejuava, orava, estava ali em comunhão com o Pai, o corpo dele, o corpo de Cristo, não aguentou. Ele estava com fome, ele sentiu fome. Ele sentiu necessidade de comida, porque o nosso corpo é terreno. E Jesus diz: o corpo, na verdade, é fraco, mas o espírito está pronto, mas o corpo, a carne, é fraca. Então, ele não aguentou muito mais. Já estava sentindo fome. Então, preste atenção agora onde entra a prova juntamente com a tentação. Jesus sentiu fome. 40 dias, oração e jejum, veio a fome. Eu já disse para vocês que o diabo, ele trabalha de fora para dentro da pessoa. Deus, ele trabalha de dentro para fora. Como assim? O diabo trabalha do nosso corpo, das nossas vontades terrenas, para alcançar o nosso espírito, que é a adoração a Deus. Deus, ele trabalha de dentro do nosso espírito para alcançar a nossa parte terrena, que é o nosso corpo, que é a nossa adoração a nossa adoração a Deus através do nosso corpo. Então, aqui a gente pode ver isso. Aqui, versículo 3. E, chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Então, o tentador, Satanás, ele viu que Jesus estava debilitado fisicamente. Então, chegou a hora dele a entrar em ação. Ele viu uma debilidade em Jesus, ele viu o corpo de Jesus fraco, necessitado de alimento físico. Então, ele veio tentar. Então, agora é a hora de Jesus mostrar que realmente ele ama, ele é Deus, mas ele não estava ali como Deus, como homem. Como homem, ele iria obedecer a Deus. Nós somos seres humanos pecadores e nós precisamos também, como seres humanos pecadores, na direção de Deus, obedecer ao nosso Deus nas nossas provações e tentações, que o diabo nos tenta a sairmos da vontade de Deus. Então, Jesus, ele sentiu fome fisicamente, o seu corpo estava debilitado. 40 dias sem comer e sem beber, estava com fome. Então, ele disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Então, ele botou uma dúvida em Jesus: se tu és, mostra aí que tu é filho de Deus. Se tu transformar essas pedras em pães, tu é realmente filho de Deus. Isso que o diabo estava dizendo. Ele estava mandando Jesus. Como se dissesse assim: Jesus, ele está com fome e ele vai me ouvir. E é assim que o diabo faz. Ele nos vê o ponto mais fraco, aquela parte que nós estamos mais vulnerável. É nessa parte que ele vai nos tentar para desobedecermos a Deus, seja na sua área sexual, seja na sua área econômica, financeira, seja no seu relacionamento familiar, seja onde for, ele vai lhe tentar para ver se você cai.
Então Jesus, ele tinha 3 partes. O diabo nos tenta nas nossas 3 partes. Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. E o diabo aqui estava tentando Cristo na sua primeira parte, no seu corpo. E ele disse: tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Então o diabo queria que Jesus obedecesse ele. Que Jesus quisesse mostrar que ele era Deus. Mostrar para o diabo: eu sou filho de Deus mesmo, eu vou transformar. Porque o homem é assim. Às vezes o homem quer mostrar que ele pode alguma coisa. Essa é a natureza humana pecaminosa, mas Jesus não era pecador. Versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda a palavra que sai da boca de Deus é esta que dá vida ao homem. Então Jesus citou um texto lá do Velho Testamento. Eu não estou lembrado se é Levítico, mas é do Velho Testamento. Então, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque o pão físico dá vida ao corpo físico, mas o pão espiritual dá vida ao espírito, à alma e ao corpo eternamente. Mas o diabo estava oferecendo para Jesus, ele nem estava oferecendo o pão, estava mandando Jesus transformar pedras em pães para alimentar o seu corpo físico. Isso era uma tentação, mas o que é que ele estava fazendo? Tentando levar Jesus a querer mostrar que ele era filho de Deus, fazendo o que o diabo mandava. Tem muita gente que faz as coisas que os outros mandam para se mostrar que tem poder. Então, versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Então, primeiro Jesus foi tentado na sua parte terrena, do seu corpo, os seus desejos físicos. Mas Jesus venceu esta prova. Agora o diabo ele foi para outra parte de Jesus, ele foi para outra área de Jesus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Então ele levou Jesus, aqui não, mas eu acho que é fisicamente, porque ele diz: e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Eu não vou entrar em profundidade desse estudo aqui, já falei muito isso nos estudos, né, do canal, mas aqui é só uma reflexão e já passou, foi alguns minutos. Mas aqui, Satanás está tentando Jesus na sua área mental, na sua mente, na sua alma. O diabo está tentando Jesus na sua alma. Por isso ele diz, se tu és o Filho de Deus, sempre botando uma dúvida, né? Se tu és o Filho de Deus, coloca-o sobre o... Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Jesus citou uma passagem da Bíblia e ele agora vai citar outra passagem da Bíblia para enganar Jesus. Só que essa passagem que ele citou, ele deturpou ela. Você vê o que o diabo falou aqui, você vai ler lá no texto. E essa passagem que Jesus, que o diabo citou aqui, lá no Salmo 91, é para quem está no esconderijo do Altíssimo. E quem está no esconderijo do Altíssimo está na obediência ao Pai. Então, vamos prestar atenção. Ele estava aqui tentando Jesus na sua alma,
na sua mente, porque está escrito aos seus anjos, dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele estava tentando a alma de Jesus, e a alma de Jesus é o Espírito Santo. Por isso Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele estava tentando o Senhor, o Deus dele, o Espírito Santo. Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Um monte muito alto. Não diz que monte era. Mas ele mostrou desse monte para Jesus todos os reinos da terra. Preste atenção. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então o diabo estava tentando agora o Espírito de Jesus. Primeiro ele tentou o corpo, depois ele tentou a alma, agora ele estava no Espírito de Jesus. Ele queria a adoração de Jesus. Então, o nosso espírito pode adorar somente o Espírito de Deus. E o diabo queria que Jesus, em espírito, adorasse a ele. Jesus passou pela primeira prova, passou pela segunda, tinha que passar pela terceira. E o que Jesus disse? Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, Jesus foi tentado em suas 3 áreas. Nós somos tentados nas nossas 3 áreas também. E o diabo começa a nos tentar de fora para dentro. Ele começa no nosso corpo para chegar na adoração no nosso espírito. Ele vem pelo nosso corpo, passa pela alma e vai para o espírito, para alcançar a adoração. É por isso que o anticristo vai querer ser adorado, vai botar um chip na cabeça daqueles que quiserem comer, porque ele vai conseguir isso, porque o corpo vai querer a comida. E através da comida ele vai alcançar a adoração. Foi assim que ele começou com Jesus, mandando Jesus transformar pedras em pães. Começou com o corpo, para alcançar a adoração, mostrando todos os reinos da terra, mentindo que nada é dele. A terra é de Deus. Esses reinos que é governado aqui é dele, governo dele. Mas Jesus não vai governar esses reinos. Então, amanhã a gente continua. Então, vamos pensar. O diabo, ele nos tenta nas 3 partes que nós temos, como tentou Jesus. E precisamos, como Jesus, vencer ao diabo na sua tentação. Jesus, ele venceu e ele está conosco. E ele diz todos os dias, estou com vocês até a consumação do século. O Espírito Santo luta contra a nossa carne para não fazermos o que queremos. Então, que o Senhor nos abençoe. Mande essa live para outras pessoas. Não entrei mais em profundidade porque o tempo é curto e eu já botei mais do que deveria. Então, dê o seu like, dê o seu bonzinho, se inscreva no meu canal. Compartilhe essa mensagem, que é simples, é pequena, mas é profunda. E até a próxima live. Até amanhã.